Olá, povão, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre quem é que aplica uma intervenção baseada em aba. Fica aí pra gente conversar um pouquinho para explicar para você. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, sou pós-doutorando em Educação Especial pela UFSCar, eu sou pesquisador na área de autismo e inclusão, né? Então estou sempre ligado a essa área de práticas baseadas em evidências e, obviamente, aba é a principal delas. Se você já está nesse canal aqui, antes de qualquer coisa, já vai aqui, já dá uma curtidinha aqui, já ativa o sininho para você receber os nossos vídeos e aí você se inscreve no canal e vai recebendo aqui todas as novidades. Vamos aí, antes de começar o tema, que senão depois você esquece, tá? Pois bem, pessoal, a aba é uma ciência, análise do comportamento aplicada. Ela pode ser utilizada para um monte de coisa. Ela pode ser utilizada para o campo da economia, para a psicologia do esporte, enfim, para todos os campos. Que diz respeito, obviamente, à melhoria da qualidade da vida humana. Mas, então eu vou circunscrever aqui. Eu estou falando de intervenções que se baseiam nessa ciência, que são feitas para pessoas com autismo e deficiência intelectual, para o desenvolvimento de habilidades, ok? Eu vou circunscrever aqui. Bom, essas intervenções que são baseadas em aba, elas têm algumas características, né? Porque para essa ciência a gente precisa trabalhar com evidência. Então ela tem que ser muito intensiva, tem que ser uma intervenção de muitas horas. Quem é o sujeito que aplica essa intervenção? Então, vamos lá. Primeiro, nesta intervenção existem muitos processos que são feitos. Então, o primeiro grande processo é o processo de avaliação. Você não faz uma intervenção que seja baseada em ciência, né? Igual para todo mundo, porque aí não é uma coisa científica, porque isso não funciona, né? Cada pessoa ela é absolutamente singular, tendo autismo ou não. Então eu tenho que avaliar aquele indivíduo particular para descobrir como ele aprende, para eu formular uma intervenção para ele. Então, a avaliação é um tema super complicado. Existem protocolos de avaliação que são especialmente utilizados para transtornos do desenvolvimento, por exemplo, VB-MAP, ABLS, PIC, enfim, AFOS, muitos outros. Então, esse processo de avaliação tem que ser feito por alguém que a gente chama de analista do comportamento. Esse analista do comportamento tem um processo de formação bem complexo. Eu vou colocar um vídeo aqui que é procurando profissionais, que eu falei um pouco sobre essa profissão. Eu vou colocar um outro da treta do BACB, que eu falo um pouco da regulamentação, quem é e quem não é. Esse é o analista do comportamento, é ele quem avalia a criança. Ele passa um protocolo de avaliação, ele faz outras avaliações, ele observa em vários contextos, né, comportamentos que também são desadaptativos. E aí, a partir desses dados, ele escreve um plano de ensino individualizado, um plano de tratamento singular, enfim, a nomenclatura varia, né? Mas ela escreve para aquela criança um conjunto de processos interventivos para que ela aprenda certas habilidades que ela precisa e para que se reduza comportamentos que são desadaptativos, como agressividade, por exemplo, né? Se for o caso, obviamente, daquela criança ou daquela pessoa. Então, nós estamos dizendo que tem um analista do comportamento, que ele faz a avaliação e ele faz a programação do ensino, tudo bem? Só que não é ele que aplica. E por que não é ele que aplica? Porque a aplicação, tem vários motivos isso, mas se nós estamos falando que a aplicação ela é, por exemplo, 20, 40 horas por semana, então um analista do comportamento vai ter um cliente, vai ter 2 clientes. O tanto de estudo que precisa para ser um analista do comportamento, para conseguir fazer uma avaliação desse nível, aliás, para dominar vários tipos de avaliação para utilizar conforme o seu cliente, uma quantidade de estudo muito grande. E aí o valor do trabalho está correlacionado a essa quantidade de estudo. E aí o valor do trabalho vai ficar muito alto, né? Então fica impraticável, fica difícil de ser praticado um modelo assim. Então, o aplicador, ele é uma pessoa que não é formado em análise do comportamento. Ele tem uma formação muito mais sumária. E aí vem o segundo motivo pelo qual não é o analista do comportamento. Porque o indivíduo que aplica, ele não precisa ter uma formação tão expressiva. Ele pode ter uma formação muito mais tecnológica ali para aquele ensino. No Brasil não tem regulamentação para nada, mas nos Estados Unidos tem. Então eu vou usar aqui como é que eles fazem nos Estados Unidos, tá? Na maioria dos estados. Lá tem um órgão chamado BACB, eles têm três funções dentro desse órgão, 3 certificações. A última, que é a mais nova também, chama de RBT, que é Registered Behavior Technician, que é o aplicador.
É aquele que fica de 8 a meio-dia com a criança, que fica de 2 às 5 com a criança, é aquele que está passando mais tempo que ele que está aplicando. Então ele tem algumas habilidades que são necessárias, né, para isso. Bom, qual é a formação dele nos Estados Unidos para ser um RBT? Você precisa ter um curso de RBT. Esse curso ele tem 40 horas. Ele é uma pessoa que ele não tem faculdade, ele não tem curso superior, mas ele tem esse curso de 40 horas, portanto um curso bem sumário, né, em que se aprendem certos conteúdos. Eu vou deixar aqui os conteúdos aqui embaixo para vocês verem, né, quais são os conteúdos que um RBT tem que ter, segundo essa forma deles entenderem lá nos Estados Unidos. E depois dessas 40 horas, ele precisa também ser treinado para os programas daquela criança. Então, por exemplo, daquela criança ou daquela pessoa, ele fez lá o curso, ele tem a base para pegar um programa, entender o programa, quais são os processos básicos para intervir, só que aí para aquela criança foi feito um currículo, então você vai fazer um treinamento ali bem mais operacional com aquele RBT. Então, o aplicador, quando você utiliza uma pessoa com essa formação, nós estamos falando de uma formação que sai muito mais, de um trabalho que sai muito mais barato, porque não é uma pessoa que passou por faculdade, especialização, mestrado, né, sem perda de qualidade. Se você pensa, por exemplo, no processo que é implementado na maior parte das pesquisas, são processos com aplicadores. Portanto, nós não estamos falando aqui de perder qualidade, nós estamos falando de que o indivíduo precisa saber aquele processo, o processo operacional. Eu estou num ambiente diferente, eu estou gravando aí nos lugares em que eu vou, porque senão eu acabo não gravando nunca, porque é difícil ficar em casa. Então eu estou gravando aqui num hotel em Goiânia. E por que eu estou aqui? Porque eu estou dando um curso de aplicadores. Então hoje eu fiquei o dia inteiro dando curso de aplicadores, amanhã também, e aí vem a doutora Aida que pega aí os últimos dias. E apesar da gente não ter essa mesma regulamentação no Brasil, apesar da gente não ter nenhuma vinculação com o BACB, né, não oferece não oferece a titulação do indivíduo de RBT, a gente segue aquela mesma instrução no curso que a gente oferece, né? E várias pessoas dão curso no Brasil de aplicador, e essas pessoas que dão curso, a maioria deles segue a sequência sugerida aí pelo BACB para formar um aplicador, um RBT. Mas o importante é entender qual é o papel desse indivíduo. Esse é um indivíduo que pega o programa e aplica o programa. Ele não avalia, porque não tem isso na programação. Se tivesse, seria 40 horas, seria 400, porque a avaliação é um processo muito complexo. Ele não escreve programa, ele não escreve o currículo da criança, porque isso aqui demora um tempo enorme para você desenvolver as habilidades para isso. É preciso muita experiência, muita supervisão para fazer isso. É só para aplicar, né? Só não, porque é um trabalho dificílimo, né? É um trabalho importantíssimo, né? Então, nós estamos falando especificamente de habilidades que têm alguma noção conceitual, mas também são muito práticas, tem muita simulação durante o curso. Então, hoje a gente fez simulação de teste de preferência, amanhã vai ter uma série de simulações, depois nos outros dias também. Então, esses cursos, eles têm essa natureza que é de introduzir, digamos assim, de uma maneira muito sumária a teoria e aí mostrar como esses processos acontecem na prática, porque esse indivíduo é o que vai aplicar. Bom, se ele não avalia, e se ele não escreve programas, quem é que faz isso? Ora, esse indivíduo deve necessariamente estar sob supervisão. Se ele é um aplicador ABA, ele só pode ser aplicador sob supervisão de um analista do comportamento. Quanta supervisão? Bom, a recomendação do BACB é que é 10% da carga que se trabalha com a criança. Então, por exemplo, se trabalha 20 horas com a criança, 2 horas no mínimo de supervisão. Se trabalha 30 horas, 3 horas de supervisão, assim por diante. Então, essa supervisão, o analista do comportamento olha os dados que são produzidos pelo aplicador. O aplicador, nesse curso, deve aprender a registrar dados, né? Então, ele pega esses dados e toma decisão com base nesses dados e com base no próprio diálogo com esse aplicador. Uma boa supervisão pode incluir também ver o aplicador aplicando um programa, um outro programa, ver como a criança está se comportando em relação a essas coisas, para tomar uma decisão apoiada pelos dados, né, esses dados formais registrados, e também pelos dados visuais que você pode ver da própria aplicação. Então, o analista do comportamento continua tomando decisão, só que essa decisão vai ser tomada a partir de então
nessas supervisões, né? E aí, progressivamente, você vai mudando programas da criança, vai avançando à medida que a criança ou a pessoa vai aprendendo, e aí, de quando em vez, que isso pode variar a depender de uma série de critérios, você passa novamente uma reavaliação e uma reprogramação completa. Então, vamos lá. Resumindo aqui, resumão aqui. O aplicador da intervenção, ele não é necessariamente uma pessoa com uma formação. Às vezes é uma pessoa que é recém-formada, uma coisa assim. Mas normalmente ele é um estudante de psicologia, estudante de fono, estudante de pedagogia, às vezes. No Brasil, muitas vezes é chamado de AT, né, acompanhante terapêutico. Eu não gosto muito de usar essa expressão AT, porque o AT pode ser de outras abordagens, então pode confundir, esse é um motivo. O segundo é porque eu tenho uma divergência dessa ideia de que a aba é terapêutico, acompanhante terapêutico. Por isso eu gosto mais de usar essa expressão, né, de um aplicador de uma intervenção em aba, porque a aba tem essa característica híbrida de ser uma intervenção de saúde e de educação. Bom, eu acho que deu aqui algumas reflexões, eu quero que você diga aqui embaixo se você tem AT, qual é a formação dele, o que você procura no AT. Se você é AT, se você é um acompanhante, um aplicador de intervenção baseado em aba, né, usando brincando com essa nomenclatura aí, qual é o seu processo de formação, quais as dificuldades maiores que você tem, e diga aí para nós quais outros vídeos que você quer que a gente faça aí, que a gente vai fazendo. Escreve aqui para nós embaixo, tá bom? Um abraço.